E aí, pessoal do sétimo ano, vamos retomando aí de novo mais uma videoaula, falando agora sobre a simetria no plano cartesiano, agora a simetria de reflexão, tá ok? É bem rapidinho essa aqui, não vai tomar muito tempo, é bem simples, né? A gente já tratou disso lá quando eu expliquei um pouquinho sobre os exercícios, eu vou dar uma retomada agora, a gente vai falar, como eu fiz na translação, a gente vai falar do ponto, tá? Vai trabalhar sempre em cima de um ponto. Por quê? As figuras geométricas no plano cartesiano, elas têm os seus pontos demarcados lá. Então, para você fazer essas simetrias, você trabalha ponto a ponto e depois você une com o segmento de reta esses pontos para formar a figura novamente. Como eu já tinha falado, para fazer isso de forma pegar a figura toda, movimentar, é mais difícil, é mais complicado. Então, o ideal é sempre isso: pega um pontinho de cada vez, faz a simetria de cada um deles e depois traça o segmento e monta a figura novamente, ok? Então, falando da reflexão, ok? Então, a nossa primeira reflexão aí é com relação ao eixo X, ok? Então, eixo X, eixo das abscissas, eixo Y das ordenadas. Então, minha reflexão está acontecendo aqui. Ó, o ponto A veio aqui para o ponto A'. Então, como se tivesse um espelho aqui, ok? Então, a distância que está entre o eixo e o ponto vai ser a mesma do eixo e o ponto do outro lado aí, no caso da reflexão. Olha só que coisa interessante, gente. Ao realizarmos a reflexão do ponto A em relação ao eixo X, eixo das abscissas, percebemos que o valor da ordenada do eixo Y inverte o seu valor, conforme apresentamos abaixo. Então, olha só. O ponto A, ele tinha o X valendo 1 e o Y valendo 2. O ponto A', que é o refletido, o que aconteceu? Ele fica valendo o X, continua o mesmo valor, e o Y agora é menos 2. Inverteu o valor só do Y, no caso o sinal, tá bom? Então, se aqui era positivo, veio para negativo, e se é negativo, vai para positivo. Por exemplo, se tivesse esse ponto, a reflexão dele vem para cima. Então, fazendo esse caminho inverso aqui, então, ó, o menos 2 está aqui, ficaria 2. Então, funciona da seguinte forma. Vejo meu ponto e qual o eixo de reflexão. Se o eixo de reflexão é o X continua com o mesmo valor e o Y ele vai inverter, tá ok? Então ele inverte o sinal da coordenada Y, tá ok? Do valor de Y vai inverter o sinal, simplesmente assim, gente. Muito simples. Então, retomando, tenho a reflexão sobre o eixo X. As minhas coordenadas do eixo X, de X continuam a mesma e a de Y inverte o sinal, ok? Então, esse é no eixo X. Agora, vamos fazer o exemplo, então, agora no eixo Y, ok? Então, agora a nossa reflexão ela vai ocorrer com base no eixo Y. O ponto A está na mesma posição lá do anterior, ok? Agora, o meu A' ele veio para cá, porque meu eixo de reflexão é Y. O que aconteceu? Quando a gente vê o eixo Y, agora o ponto A, então a reflexão é em relação ao eixo Y. Percebemos que o valor da coordenada do eixo X inverte o seu valor conforme apresentamos abaixo. Então, vamos lá. Ó, então, o X valia 1 e o Y 2. Ok? A fórmula é essa. Então, é menos X e Y. Quer dizer o quê? O valor de X vai inverter o sinal. Tá aqui, ó. Então, meu X agora é menos 1 e meu Y continua 2. Então, sempre isso, gente. O valor do eixo, daquela coordenada que eu estou usando de reflexão, não vai mudar nada. Vai mudar sempre do outro, ok? O que aconteceu aqui? Estou fazendo a reflexão com base em Y. O valor de Y para o ponto A e para o ponto A' vai continuar o mesmo. Agora, o ponto X, sim, vai inverter o sinal, ok? Então, isso com base aqui, ok? Então, se meu eixo de reflexão é Y, o Y continua o mesmo. Muda o X. Se meu eixo de reflexão é o X mantém o sinal normal, continua o mesmo e só muda o Y, tá ok? Então, só prestar atenção nessa pequena regrinha, tudo fica mais fácil. Igual eu falei, nas atividades que eu deixei aí para essa semana, nós temos aí não pontos, mas figuras. Mas essas figuras são formadas pelos pontos. Então, faça a simetria de reflexão para cada um desses pontos e depois, sim, junte esses pontos e forme a figura novamente, tá ok? Essa videoaula é bem curtinha mesmo, tá? Só vou falar sobre
essa simetria, que é a da reflexão, porque depois a de rotação vai dar um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais complexa, a gente vai trabalhar um pouquinho mais, ok? Então, anotem aí as coisas que vocês acharem interessantes, tendo dúvida, mande aí para mim, tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula.